Bem-vindo ao Diálogos, Pense Proteste, eu sou o Deco e esse é mais um vídeo que eu tô fazendo aqui meio no improviso, as coisas ainda não estão 100%, ainda tô com dificuldade de fazer um roteiro mais elaborado e tudo mais, mas decidi fazer esse vídeo um pouco mais técnico para poder explicar algumas coisas que para muita gente não fica tão clara e também para dar um pouco da minha visão acerca de novas medidas restritivas que estão a caminho em São Paulo e também em outros estados do Brasil, para poder responder algumas perguntas e colocar alguns questionamentos que eu acredito que serem injustos, mas que a gente deve considerar também uma situação maior do país. O governador de São Paulo, o João Dória, ele anunciou novas medidas ainda mais restritivas em relação ao isolamento social. Então agora até serviços essenciais vão ficar mais restritos e também igrejas que eram consideradas serviços essenciais também vão estar proibidas de fazerem seus eventos e seus serviços assim. E esse tipo de decisão tem gerado uma certa divisão de opiniões entre aqueles que acreditam que essas medidas são necessárias para poder promover a saúde e a segurança das pessoas e aqueles que são contrárias, principalmente pensando sobre como que as pessoas que não têm um emprego que permite trabalhar em casa, que permite ficar segura, como que essas pessoas vão conseguir se sustentar, se alimentar e tudo mais, né? Como se fosse uma questão entre salvar as pessoas de Covid ou salvar as pessoas da fome, da pobreza, da miséria. E eu queria deixar isso aqui tudo como um vídeo opinativo, então essa vai ser um pouco da minha participação dentro desse debate público, mas eu também queria terminar esse vídeo com algumas sugestões do que você, como indivíduo, ou você, como membro de uma igreja, ou de alguma organização, ou de alguma entidade, o que você pode fazer para poder contribuir no seu entorno, na sua realidade, porque eu acredito que a pandemia ela deveria nos fazer cada vez mais pensar menos como indivíduos e fazer a gente a pensar mais como coletivo, como cidade, como corpo, como igreja, como enfim, como nação. A realidade ela é bastante dura no sentido de que existe uma nova variante do coronavírus que tem sido chamada de P1 e que ela tem sido mais letal e também se espalhado mais entre as pessoas. Então, no começo da pandemia, foi dito que o vírus ele só matava 1% da população e que isso seria muito pouco para poder fazer medidas tão drásticas como lockdown, como quarentena e tudo mais. Só que, se a gente levasse isso a sério e não fizesse nenhuma medida restritiva, 1% da população brasileira são mais de 2 milhões de mortes. A gente já está numa fase que o Brasil já superou 270 mil mortes, o que, na minha visão, é inaceitável, é muito triste, porque milhares dessas mortes poderiam ser evitadas. E agora o que a gente tem é uma cepa que mata mais de 1% e que se espalha mais rápido ainda. E o fato de matar mais e mais rápido envolve também um aumento da demanda do nosso sistema de saúde. E o nosso sistema de saúde ele já está completamente sobrecarregado, que não tem mais leitos e ainda que tivesse dinheiro para ter mais leitos, não tem profissionais da saúde. Seja porque muitos deles morreram no exercício da sua profissão, muitos deles já estão esgotados e se a gente for tentar procurar por mais, não tem enfermeiros, médicos, pessoas especialistas suficientes para poder estar cuidando de uma demanda tão grande que já vem de mais de um ano. Então, ainda que dinheiro não fosse um problema, não teria como aumentar ainda mais a capacidade de leitos. Isso tudo faz eu pensar que, sim, eu sou a favor de aumentar as medidas restritivas, por mais que seja duro, por mais que seja difícil, por mais que seja impopular, por mais que eu, você e ninguém mais aguenta ficar dentro de casa, mas é uma medida necessária na medida em que cada vez mais pessoas estão morrendo e se a gente não fizer nada, a tendência é piorar ainda mais. Existem algumas estimativas de que se nada for feito, o Brasil pode chegar a ter mais de 3 mil mortes diárias e esse número ele não está longe, ele é possível e ele é muito triste. E aí vai vir o contra-argumento de algumas pessoas que eu considero injusto, que vai falar: mas você diz isso, Deco, que você, na sua posição de quem não precisa sair de casa para trabalhar, está no seu confortável, você consegue falar para as pessoas ficarem em casa, mas e o brasileiro, o trabalhador que precisa sair, precisa trabalhar? E para esse argumento que eu considero justo, eu vou dar duas respostas, uma política e uma a nível individual, pessoal, civil, cidadã. A primeira questão é que é dever do Estado poder contribuir
para que esse lockdown, esses isolamentos, eles sejam possíveis, que ninguém morra de fome dentro de uma pandemia e que mesmo que uma pessoa perca a sua renda, perca o seu trabalho, ela tenha uma condição mínima de poder sustentar a sua casa e manter as pessoas em casa até que essa pandemia se normalize. Tem existido uma nova discussão sobre um auxílio emergencial, mas dessa vez o auxílio emergencial ele deve ser feito junto com as medidas restritivas, porque o que a gente viu em 2020 foi a existência de um auxílio emergencial por parte do governo federal, liderado pela Câmara dos Deputados, e que só que sem a ação do governo federal de restringir a circulação de pessoas, o que não controlou a pandemia enquanto promoveu o auxílio emergencial, ou seja, o auxílio emergencial ele não cumpriu o seu papel de sustentar as famílias enquanto elas permaneciam em casa. E auxílio emergencial sem controle da pandemia, ele se torna simplesmente um paliativo para um problema que não fica resolvido. A extensão de um auxílio emergencial é possível, as contas públicas dizem que é possível retirar de alguns lugares para poder colocar nisso. E lembre que agora, quando a gente está falando de auxílio emergencial, é uma questão sobre priorizar vidas e também a economia, já que essa rixa entre economia e saúde, na verdade, é uma narrativa que não cola, porque não tem como salvar um sem salvar o outro. E vamos lembrar, tem mais de 2.000 pessoas morrendo por dia. Agora, falando de uma questão mais individual, tirando essa parte do argumento político, eu acho que a gente também tem que pensar como indivíduos o que a gente pode fazer para contribuir nesse momento de pandemia, principalmente com as famílias que não têm condições de comer. Aqui eu vou reforçar que a gente, nessa pandemia, deveria estar pensando mais como um coletivo do que como indivíduos. No sentido do que, aqui nesse canal, eu tenho certeza que a maioria dos ouvintes são pessoas que não vivem dentro da linha de pobreza, dentro da linha de miséria. E a partir disso, eu entendo que é possível em igrejas, é possível como indivíduos, é possível como sociedade civil a gente poder acolher aqueles que têm sofrido, principalmente com as medidas restritivas. Vou puxar um pouco sardinha para a realidade da igreja, que é o que eu conheço mais, mas é possível que a gente elabore grupos de pessoas que estão estáveis financeiramente dentro dessa pandemia para poder ajudar aqueles que estão mais necessitados. Que assim como vai comentar em Atos 2, em 1 Coríntios, sobre a igreja funcionar como um corpo em que aqueles que são mais fortes, que estão mais abastecidos, podem de alguma forma contribuir com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, que perderam seus empregos, que perderam a sua renda e que só porque possuem um trabalho mais perigoso, elas não deveriam perder a dignidade de uma vida mínima. O auxílio emergencial era coisa de R$600. Se a gente se mobilizasse como igreja para poder promover esse tipo de renda mensal para as famílias que mais têm precisado da igreja, eu tenho certeza que, pelo menos para esse público que eu tenho falado, a gente conseguiria fazer muita diferença. Isso deve fazer a gente pensar sobre por que a gente pensa tanto como indivíduos e tão pouco no coletivo. Porque se a gente simplesmente ficar esperando de que o governo, de que a política tome as suas ações para poder promover justiça, então a gente também não está construindo essa sociedade melhor, porque no final a política é só a expressão da sociedade civil. Esse é o vídeo, curto, reto, e espero que possa gerar boas reflexões. E se você quiser comentar alguma coisa, estamos aí. Afinal, não tem resposta fácil para questões complexas. E fica em casa.